Quando um enfermo vai ao médico buscar um doutor, buscar uma consulta para o seu problema de saúde que tem, e ele está esperando ali que o doutor lhe pueda passar algum tratamento eficaz. E o doutor lhe consulta, faz os análises, os laboratórios, e o doutor lhe dá alguns medicamentos basados em sua patologia, em sua enfermidade. E o doutor disse a esse paciente: sabe, senhor, sabe, senhora, vas a cumprir o tratamento, e o tratamento é por 10 dias. Então se entende que para que a eficácia, o tratamento tenha uma eficácia completa, há que cumprir os 10 dias. Pero a pessoa vuelve a casa e toma seus medicamentos por 3, 4 dias e há uma melhoria. Melhora de maneira um pouco melhor, calma a febre, calma o dolor, e a pessoa diz: não, já não vou a cumprir os 10 dias, he cumprido 4, já não vou a cumprir os 10. E é algo interessante porque principalmente isso passa com os antibióticos. Cria uma resistência aos antibióticos, uma resistência bacteriana. O que significa? Significa que as bactérias que estavam aí, que poderiam ser tratadas com esse antibiótico específico, agora se volvem mais resistentes. Ou seja, não houve uma eficácia, um tratamento completo. Cria-se então uma resistência aos antibióticos. Isso é muito comum e está passando em todo o mundo nesse mesmo momento. Isso significa que quando a pessoa se vuelve a enfermar de novo e vai tomar às vezes esse mesmo medicamento, pode ser que já não tenha a mesma eficácia, já não seja igual. Então nós chamamos isso de eficácia do tratamento. E sabe que é interessante? Porque a palavra de Deus tem um texto, uma história que Jesus contou que mostra algo espiritual de maneira muito forte, basado em uma resistência, pero não antibióticos. Escute esse texto para entender. Está em São Mateus, capítulo 12, versículo 43 ao 45. Vou ler. São Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sale del hombre, passa por lugares áridos, buscando descanso e não lo halla. Então disse: volverei a mi casa de donde salí. E quando llega, la encuentra desocupada, barrida e arreglada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos mais depravados que ele, e entrando moram ali. E o estado final de aquele homem resulta pior que o primeiro. Assim será também com esta geração perversa. Você se deu conta de que Jesus aqui está falando de um espírito imundo saliendo de uma pessoa, um espírito maligno saliendo de uma pessoa, deambulando e finalmente volviendo a entrar nessa pessoa, pero não solito, ele vuelve com 7 outros espíritos mais depravados, mais malvados que ele. Então, de modo que agora um espírito imundo e demoníaco sale. E o que significa isso? É de maneira muito ilustrativa o que estou contando sobre a resistência. Quando se lhe diz a um paciente que deve cumprir um tratamento, não é para molestar-lhe, senão que se não lo hace como na indicação médica, pode generar essa resistência que já les comentei. E as próximas vezes que se enferme, vai ser pior que antes. O que significa? Isso passa com aquelas pessoas no mundo espiritual. O texto que he leído aqui de São Mateus 12, no mundo espiritual passa com aquelas pessoas que querem salvar-se a sua maneira e não cumprem com o que diz a palavra de Deus. É como esse paciente que disse: não, o doutor se equivocou, com 3 dias estou bem, por que vou cumprir todo o tratamento? Quer fazer o tratamento a sua própria maneira, a seu próprio modo. Então toma o que lhe dá gana e a sua própria maneira. E no mundo espiritual passa isso. Ou seja, é a pessoa que intenta fazer um cambio espiritual por seu próprio esforço, ou seja, um tratamento espiritual à sua própria maneira. Que significa? Quer curar-se de seus pecados, de sua maldade. Não se olvide que o pecado é uma enfermidade espiritual. Sabemos que o coronavírus, a viruela del mono, outras enfermidades podem matar e levar ao cemitério. Qualquer outra enfermidade matam e levam ao cemitério. Pero o pecado não solamente mata o corpo, sino que envia o alma de la persona al abismo, al infierno, em la muerte eterna. Então, a pessoa intenta salvar-se de seus próprios pecados a sua maneira. E as coisas parecem estar bem. Al final, estou melhorando um pouco.
já não estou mais cometendo os mesmos pecados, então al final estou um pouco melhor, e isso melhorou um pouco e al final basta. Pero em realidade se ha criado um vazio espiritual, uma resistência ao tratamento verdadeiro e eficaz indicado na palavra de Deus. Al menos, escute isso, al menos que o Espírito de Deus venga a habitar nessa persona. Essa persona que ha sido limpia por seus próprios esforços se vuelve vulnerável. Vulnerável. E significa que a reinfestação por males aún mais graves vendrão em sua vida. Em consequência, o estado final desta persona resultará muito pior que o primeiro. A modo ilustrativo, eu falei da resistência aos antibacterianos, resistência bacteriana. Pessoas que não cumprem com o tratamento médico proposto, prescrito, querem sanar-se a sua própria maneira. Então, concluo dizendo que, infelizmente, há pessoas que querem salvar-se a sua própria maneira, querem interpretar a Bíblia a sua maneira, querem fazer as coisas a seu próprio modo, não cumpre com o que diz a palavra de Deus. E quando hablo de isso, não estou falando de tradições eclesiásticas, tradições de igrejas, não estou falando de usos e costumbres de seres humanos, sino lo que está escrito na palavra de Deus, a doutrina de los apóstoles, os santos homens de Deus del passado que viveram. Então, de la mesma maneira, essa pessoa que intenta salvar-se a sua própria maneira, fazendo as coisas como lhe dá as ganas, essa pessoa vai estar vulnerável a uma reinfestação aún pior, porque a palavra de Deus disse que esse espírito que saiu vai volver e vai encontrar a casa desocupada. Em outras palavras, não está sendo habitada por el Espírito de Deus. Quando eu leí esse texto, eu pensava, pero como pode? Porque como será isso? Eu não entendia. Eu pensava, como pode um cristiano, então, a hora que ele já está liberado de los males, de los demônios, de la perturbação maligna, significa que o inimigo vai volver e vai volver a entrar? Eu pensava que um cristiano que tinha o Espírito Santo, tinha Deus dentro de ele, poderia passar isso, pero não. A história, o texto bíblico está dizendo que volvió e encontrou a casa desocupada, barrida e arreglada. Não estava ocupada por el Espírito de Deus, não estava na presença do Senhor nessa vida, porque onde está o Espírito de Deus, Satanás não pode entrar. Daí vai a resposta para a pergunta: um cristiano verdadeiro pode estar endemoniado? Não, não pode. Um verdadeiro cristiano não pode estar possuído por demônios, porque ele está lleno do Espírito Santo de Deus em ele. Pero aquele que intenta salvar-se a sua própria maneira e não busca a Deus, não tem a llenura do Espírito Santo, não tem Deus como seu Senhor e Salvador, não confia en el Senhor como seu Senhor e Salvador, aí então ele está vulnerável. E parece que melhorou, pero a coisa está pior. E vêm os espíritos e domina essa pessoa. E seu último estado é pior que o primeiro. E às vezes alguém pergunta, pero como pode? Estava na igreja, le parecia ir bem, pero agora se descarriou e está pior que antes. Significa que essa pessoa não tinha a llenura do Espírito Santo. Pero eu quero terminar esse vídeo com uma palavra de esperança e de ânimo. Primeiro, uma palavra para você que já é cristiano. E você tem Deus, tem o Espírito Santo habitando em você. Regocíjese, alegre-se nele, Senhor seu Deus, porque o Espírito de Deus habita em você. E Satanás não tem mais nada a ver com sua vida. E aqui vai uma palavra final para você que está vendo esse vídeo. Pero todavia não eres cristiano, não tem o Espírito de Deus vivendo em você. Estás tentando fazer cambios à sua própria maneira. Oh, não vas a lograr um resultado eficaz, um tratamento eficaz e completo contra o pecado. Puedes melhorar aqui e allá, pero vai chegar um momento que seu estado final vai ser pior. Pero tenho uma palavra de bendição: corra hacia os braços do Senhor Jesus, rinda sua vida a Ele, rinda-se a Ele hoje, entregue sua vida a Ele, Ele será seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo de Deus vendrá habitar em você, serás livre, será limpio, pero a habitação não é um alquiler,
Não és alguém que alquila uma casa por um tempo. Não és um hotel que alguém vai viver por um tempo. Senão que o Espírito Santo vendrá de maneira cabal e completa. Ele será o dueño de seu coração. Ele habitará em você, não como um hóspede passageiro, não como um inquilino que vive por um tempo e quando vence o contrato tem que ir. Não. Quando recebas a Cristo de maneira sincera, rendendo sua vida a Ele, o Santo Espírito de Deus vendrá habitar em seu coração e aí então você estará livre, estará sendo governado por Ele, Senhor. Que Deus lhe bendiga. Eu quero orar com você nesse momento. Oremos em nome de Jesus. Senhor, queremos dar-te graças. Alabado seja tu nome. Exaltado seja tu nome. Te damos graças por sua palavra, pero nesse momento essa oração é de alegria, de regocijo, porque sabemos que tu Espírito Santo habita em aqueles que são seus filhos, que têm Cristo como seu Salvador. Graças, Senhor, por essa tão rica, tão preciosa habitação em nós. E o inimigo já não tem nada que ver com nós. O inimigo já não tem nada que ver com nós. Agora, Senhor, também eu oro por aqueles que todavia não han entregado sua vida e quizás lo estão fazendo nesse momento. Senhor, que esse momento, mientras estão vendo esse vídeo, escutando esse áudio, seja um tempo de rendição, de entregar sua vida a Cristo, para que então seus pecados sejam perdonados. Já não se trata mais de esforços humanos, senão se trata do sacrifício do Cordeiro de Deus, o Hijo de Deus em la cruz, por nós. Aí então, o Espírito Santo vendrá sobre essa pessoa, vai habitar de maneira completa e cabal, e Satanás nunca mais poderá dominar essa vida. Satanás perde seu domínio, seu senhorio sobre essa vida. Vendrá tentações, vendrá persecuções, vendrá medo, dúvida, pero o pecado já não tem mais domínio sobre essa vida. Senhor, te dou graças. Ajuda-nos e ajuda minha irmã, que é um que vai passar por tentações e problemas, e é um enfrentando o pecado, Senhor, tu Espírito Santo vai levar ao arrependimento, a lágrimas, a perdão, porque tu Espírito está em nós, habita em nós. Graças, Senhor, por tão preciosa palavra, por entender sobre a eficácia do tratamento espiritual em Cristo Jesus. Amém. Amém? Que Deus les bendiga. Um grande abraço desde Bolívia, missioneiro Samuel Silva.